Olá pessoal, hoje é um dia muito especial. Dia 16 de abril agora, estarei fazendo 4 anos de casada. Então hoje, eu não quero mais adiar, vim fazer o meu vídeo do testemunho do casamento. Então, nós namoramos por 5 anos e 7 meses. Até casar, a gente casou com 5 anos e 10 meses, né? Eu acho que com os 3 anos de relacionamento, a gente noivou. Então, por muito tempo, eu via uma e outra amiga, uma e outra familiar casando e eu me perguntava, né? Perguntava para Deus, e eu, quando vai ser a minha vez? E nada dessa resposta. Por quê? Porque Abner, ele estuda, assim que a gente começou a namorar, ele estudava de manhã e de tarde. O curso dele era manhã e tarde e terminava que isso impossibilitava ele de estudar ou de trabalhar. Mas por um tempo ele acabou trabalhando numa barbearia, né, do cunhado dele. E acabou juntando R$ 2.000. Esses R$ 2.000 têm história. Durante esse processo, a gente já tinha nossa casa em Ponto de Madeira, né? Fizemos chá de cozinha, subimos nossa casa. E, enfim, tínhamos esses R$ 2.000. Aí, no final do curso de Abner, que já era o último ano do curso, na pandemia, ele começou a estudar online, né? Igual a todos nós. E acabou que surgiu a vaga para ele na Polimodal. Saiu um funcionário e acabou que essa vaga, ele foi convidado a entrar na empresa. E ele foi. E foi a partir daquele dia que a gente começou a se organizar para casar. Então foram 3 meses para organizar um casamento. Naquele tempo, eu não tinha noção do nível da loucura. Não tinha. Mas foram 3 meses para organizar um casamento para 150 pessoas. E olha que eu chorava demais, cortando. Eu fiz umas 5 listas, eu acho. Cortei umas 300 pessoas por aí. Porque realmente não cabia, não dava, né? Quanto mais gente, mais dinheiro em qualquer coisa. Então, o meu sonho era um casamento tradicional. O meu sonho era casar na minha igreja. Aliás, sim, na minha igreja. Mas antes de eu fazer parte dessa igreja, eu já dizia que eu ia casar nela. Na Igreja Assembleia de Deus. Antigamente, eu acho que já fazem 10 anos que eu estou na Assembleia. Eu comecei a namorar com o Abner 3 meses depois que eu passei para a Assembleia. Então, muito antes, anos antes de eu fazer parte da Assembleia, eu já dizia que eu ia casar lá, porque eu queria casar na igreja grande. Como eu não sou católica, então eu não casaria na igreja católica, né? Grandona, tradicional. Eu casaria na Assembleia, que é a igreja grandona também. Só que aí, quando a gente estava organizando esse casamento, que fui falar com o pastor disse que não dava para casar lá. E eu dizia assim, que eu não preciso colocar nada, a igreja já é linda, os vasos que já tem de flores na igreja já pode ser aquilo que tem lá. O refeitório, que era o piso grosso, que não tinha janela, não tinha... Eu acho que não estava nem pintada. O refeitório ainda era o reboco só marrom, aquela cor lá. E a cozinha não estava pronta. Aí até o pastor, isso que o pastor disse, que não dava porque faltava concluir. Não tinha ainda um fogão industrial. No caso, era muito gasto para poder concluir, para dar tempo para esse casamento, já que já era 3 meses. Aí eu fiquei sem entender, mas enfim, eu saí de lá triste, mas tive que aceitar, né? A Abden disse que fique triste, não, a gente vai encontrar outro lugar. Então foi quando, saindo de lá, minha mãe, ela relembrou um lugar que ela tinha falado para mim, que era um restaurante na praia. O restaurante Camaratuba. Só que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, então, para mim, e até porque eu só queria que fosse na igreja, então eu não me importei com aquela informação. Só que nesse dia ela falou de novo. Aí eu disse, pronto, pois vamos lá. E nesse mesmo dia a gente foi. Foi eu, Keila, minha irmã e Abner. E quando eu cheguei lá, que só de entrar assim na porta do restaurante, já vê o mar na nossa frente, assim, o mar.
E quando eu vi aquilo dali, é como que eu sentisse meu coração... Como não? Eu senti o coração acelerado. Fiquei toda tremendo, porque é como se eu estivesse vendo Deus na minha frente. É como se eu estivesse vendo o mar, o barulho do mar, o tamanho do mar. É como se eu estivesse vendo Deus, o poder de Deus, Deus falando comigo, é aqui. E o interessante é que desde sempre eu orava e confiava, dizendo que iria ser além do que eu sonhei. Inclusive, no tempo, estava até no meu status de WhatsApp. Além do que eu sonhei. Ponto. E era mais daquele hino de Luana Rodrigues. Aí, pronto, eu peguei aquilo ali pra mim, além do que sonhei. Vai ser além do que eu sonhei. E sempre que eu orava, eu dizia a Deus que vai ser além do que eu sonhei. E o interessante é que quando eu vi aquele mar, quando eu vi aquilo tudo que meu olho encheu de lágrimas, eu disse, é isso aqui. É isso aqui que é além do que eu sonhei. Deus, ele tinha tudo planejado e eu não estava entendendo nada. Só que aí, a luta maior ainda ia chegar. Porque na minha cabeça, não, eu tinha noção que R$ 2.000 não dava certo, né? Não era suficiente. Só que eu não sabia do nível. E nesse dia, nesse lugar, no restaurante Camaratuba, a gente, né, foi falar com o Franklin, que é o dono, querido Franklin. Se fosse almoço era um valor, se fosse jantar era outro valor. Só que eu queria que fosse de manhã, eu queria que fosse um casamento de manhã, que eu queria aquela coisa mais... Não sei, eu achava lindo. Aí foi quando ele disse que a gente não aguentaria o sol. Lá é muito sol. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer tardezinha mesmo? Aí ele falou, pega a noite, pega a lua cheia, que eles querem ter lua cheia num dia. Eu disse, pronto, pode ser. Só que quando botou pra noite, ficou mais caro o jantar. E pela quantidade de pessoas, podia ser R$ 10, ainda ficava caro. Mentira. Aí, por 150 pessoas, foi multiplicando, acabou ficando mais de R$ 10.000 o jantar. Só que aí, cheguei em casa com essa informação. Eu só podia ser doida, né? Como é que a pessoa que não tem um centavo poderia pagar esse valor? Porque, na verdade, os 2.000 era de Abner, não era meu. Não estava na minha conta para eu dizer, é minha, é meu. E o mais interessante, depois disso a gente começou a visitar uns lugares de ornamentação. E as ornamentações que eu queria, por mais simples que fosse, era 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Enfim, quanto mais a gente andava e procurava saber, pior ficava a situação. Porque eles perguntavam, quanto você tem? Eu, 2.000. Sendo que esse 2.000 é para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Aí foi quando a gente foi em outro lugar, que o lugar é perfeito. Só que o espaço tem um valor X, aí por fora seria o jantar, era outro valor X. Por fora tem a ornamentação, era outro valor X. E já nesse lugar que eu me apaixonei, ele não precisava de muita coisa, porque lá já tem as mesas, já era perfeito. Pra mim, na minha cabeça, já era perfeito. E foi quando Franklin também deu a ideia de dois amigos dele que poderiam fazer os arranjos de flores, que eles trabalhavam com flores naturais, tropicais, isso e aquilo, dava muito certo. Aí o perfeito. Aí, olha, resumindo, que a história é muito longa, e eu gosto de contar a história longa, mas eu tô tentando ser resumida. Deu certo com esses dois amigos, que foi Tiago e Valdir. E vou ser eternamente grata a eles. E foi quando tudo começou a dar certo, porque assim, eu passei alguns dias ou horas, eu nem sei explicar, de choro, por causa que eu não me via mais em outro lugar, eu só me via lá. Nem a igreja eu queria mais, eu queria lá, não tinha mais acordo. Aí foi quando a Bini olhou pra mim e fez assim, Kívia, é isso que você quer? Eu disse, é isso que eu quero. Aí ele disse, pois é isso que, a gente vai fazer por onde dá certo. Eu disse, tá bom. Aí foi, aliviei meu coração, não tinha nada certo, né? Tinha R$ 2.000, mas pra mim já tava tudo certo, já que ele tava do meu lado. Aí foi quando as coisas começaram a se organizar, porque não é assim, né? Deus, ele não vai fazer nada até que a gente decida alguma coisa. E foi quando a gente decidiu, vinha 2.000 daqui, 2.500 dali, 1.000 daqui, 500 dali. Eu também tive a ideia de fazer pelo Icasei.
que é onde a gente fez nosso chá de cozinha também, que é um site de casamento que o valor do presente, o presente vem em dinheiro para você. E, na verdade, esse dinheiro foi o valor do jantar de cada convidado. E, resumindo, de presente mesmo, a gente só ganhou uns 4. Presente. Só que, assim, ganhamos de padrinhos, dinheiro também. Nossa cama foi padrinho, nosso sofá foi padrinho, nossa geladeira foi padrinho. Deixa eu ver. O bolo foi madrinha. Só sei que a cantora foi madrinha. Só sei que Deus, ele ajudou a gente em tudo, em tudo. E foi como eu pedi a Deus, além do que eu sonhei. Só que foi assim, no meio desses meus desesperos, eu fiz um voto com Deus. Eu disse a Deus que eu ia dar meu testemunho. E eu dei na igreja no tempo, né? Eu dei. Só que não com tanto detalhe. Na verdade, aqui também eu já estou resumindo, porque eu daria muito mais detalhe. Mas, esse é meu cachorro que tá aqui. Mas eu tento dar uma resumida. Então eu fiz um voto com Deus, que eu iria dar meu testemunho do casamento, que não iria ser mais do meu jeito, do jeito que eu planejava, né? Eu queria um versículo romântico, eu queria músicas românticas, mais românticas possíveis, que eu passei anos e anos imaginando como seria essa minha entrada. Deixa eu ver. Tudo eu queria da forma mais romântica possível, os meus votos. Só que foi quando eu orei a Deus nesse dia e disse a Deus que se desse tudo certo, era tudo para a glória dele. Ia ser um casamento de ações de graça, digamos assim. Seria para a glória dele. E assim foi feito. A minha entrada, a música da minha entrada foi Agnus Dei, eu acho que se fala assim, que é Aleluia, é poderoso é o Senhor nosso Deus. E até hoje eu choro se eu escutar. Aí, os meus votos foi uma carta que eu fiz para Deus no dia do casamento, de manhãzinha. Perfeito. E a entrada de Abner, por exemplo, foi aquele hino, Seremos Um, né? Quando eu lhe pedi para Deus, eu não sabia que ele me surpreenderia. Perfeito. Tudo foi para a glória de Deus. O versículo, né? No tempo, que hoje em dia está muito na moda, mas naquele tempo, eu não sei nem como foi que eu achei. Que era aquele versículo, para que todos vejam, saibam e juntamente considerem que foi a mão do Senhor que fez isso. E foi. E Ele fez. E fez tudo perfeito. E sempre eu pedi a Deus que Ele falasse comigo, porque assim, imagina você ter R$2.000 e um sonho. Era exatamente o meu caso. Eu tinha R$2.000 e um sonho. E, sim, o meu vestido de noivo foi a minha mãe. Enfim, minhas lembrancinhas foi minha avó. Claro que elas foram a maioria das coisas, mas Deus em tudo, né? Foi Deus quem fez tudo se encaixar e tudo dar certo. E no final, aquele casamento perfeito acontecer. E dos R$2.000, os R$2.000 que a gente tinha, a gente fez um casamento, sei lá de quantos mil. Só Deus sabe de quanto foi aquilo. E eu só venho contar essa história aqui porque realmente o Senhor merece. Não é nem porque foi um voto, é porque eu sou muito feliz de dar testemunho sobre o que Deus faz na minha vida, porque eu amo falar do que Deus faz na minha vida. E eu amo viver os milagres de Deus. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que talvez esteja assistindo esse testemunho sem também nenhum centavo, com o sonho de se casar, mas não tem dinheiro também, não tem condições. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, ele me disse no tempo que eu chegaria do outro lado, que iria dar certo, que não iria faltar nada. E eram essas palavras que eu guardava no meu coração e tinha aquilo como verdade, porque é verdade, a palavra de Deus é verdadeira. E antes disso tudo, acho que antes disso tudo mesmo, a palavra que eu orei em cima era que Deus, o Senhor, meu Pai, ele era o dono do ouro e da prata.
Então eu confiava, eu acreditava que iria dar certo porque o casamento é obra dele, é plano dele. E ele ama casamentos. E no dia do meu casamento, eu nem lembrava que o Franklin tinha falado que ia ser dia de lua cheia. Eu não lembrava de jeito nenhum. E no dia eu olhava, só que eu comecei a lembrar, né? Quando eu vi anoiteceu e eu olhava pra nuvem, eu dizia, sim, e a lua? Cadê a lua? Aí eu olhava e nada da lua. Eu via as nuvens assim. Quanto mais o tempo passava, mais eu via aquela nuvem passando. E uma lua enorme, que eu nunca tinha visto uma lua daquele tamanho, apareceu no céu. E quanto mais escurecia, quanto mais anoitecia, mais a lua baixava. A lua bem grandona. E ela fez um caminho no mar. Perfeito. Vai estar no vídeo do meu casamento, que já está postado aí, já faz 3 anos, né? Vai fazer 4 anos que está postado. Então vejam aí o que Deus fez na minha vida. E Deus, ele também pode fazer na sua. Às vezes nosso sonho é pequenininho, mas assim como o meu, né? Que eu disse que não precisava de nada, não precisava de nada na igreja. Quem ia enfeitar era a gente. Eu disse que quem vai enfeitar a gente, que vai estar feliz, colorida. Na recepção, eu disse, não, a gente pode levar comida de casa. Foi um dos choros que eu fui com o Franklin, inclusive, ainda. Porque eu queria que fosse lá, só que eu não tinha dinheiro. Então eu tentei fazer ele baixar o valor, tentei levar comida, enfim, o que eu pude fazer eu fiz. Mas eu não tinha entendido que não ia ser do meu jeito, né? E Deus fez tudo ser perfeito, maravilhoso, maravilhoso. E quanto mais eu olhava para aquela lua, mais eu chorava, porque ali era, para mim era a maior certeza do mundo de que Deus ele estava presente naquele casamento. Então esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive eu espero que vocês entendam o meu áudio também aqui, porque eu estou aqui perto da rua. E esse é o meu vídeo. Que Deus abençoe o casamento de vocês.